A apresentação que hoje vimos, ou seja, iremos fazer, é sobre a cultura socialista em Vila Nova de Gaia, nos alvos da República, que foi precisamente o tema da nossa dissertação de mestrado, defendida em 2014 e depois que teve uma publicação em livro em 2017. O nosso orientador foi o professor Gaspar Martins Pereira, e então nesse trabalho o que utilizamos, ou seja, a nossa base teórica foi tentar relacionar os conceitos de trabalho, cultura e lazer, ou seja, numa visão muito próxima ou com base na visão de Richard Olbert, ou seja, na relação entre trabalho, a cultura e o lazer, ou seja, muito ligada à cultura popular. Utilizamos como fonte o Jornal do Operário, que é um jornal gaiense, que se vai publicar entre 1893 e 1937, não de forma continuada, ou seja, são 3 séries. A primeira série dura até 1893 até 1917 e depois uma segunda nos anos 20 e a terceira finais dos anos 20 e nos anos 30. O jornal, ao longo deste período, vai conhecer pelo menos 3 subtítulos. Numa primeira fase, a Luz do Operário, órgão dos operários tanoeiros e defensores das classes trabalhadoras em geral. Aqui ele está ligado à Associação de Operários Tanoeiros de Porto e Gaia. Só que, entretanto, depois, nos inícios do século XX, esta associação vai se acabar por extinguir e o jornal, para além de mudar a sua sede para a freguesia de Oliveira do Douro, vai da freguesia de Santa Maria para Oliveira do Douro. E aqui também aparece já como proprietários do jornal Luís Gonçalves de Oliveira. Não deixa de ser bastante curioso, porque aparece muitas vezes ligado a esta associação de tanoeiros, embora nunca tivesse sido tanoeiro e apenas era o cartorário da associação. Só que depois aparece-nos aqui como proprietário do jornal. Então aqui, órgão socialista, no entanto, esta designação iria também ser mudada a partir de 1907, por causa de de uma questão relacionada à criação em Oliveira de Ouro de um colégio musicano, onde o jornal vai apoiar a criação deste colégio e vai entrar em conflito com o Partido Socialista de Vila Nova de Gaia. E então, a partir daí, deixa cair essa designação e passa a ser defensor das classes trabalhadoras em geral, embora aquilo que nós notamos é que é sempre uma proximidade às ideias socialistas e mesmo aos próprios socialistas de Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia, neste período, até 1912, existiria apenas o Centro Socialista de Vila Nova de Gaia, ou seja, no centro da vila, ali próximo à beira-rio. A partir de 1912, vemos que há uma proliferação dos centros socialistas por várias freguesias do Conselho, sendo num total de 8 a partir então desta data. Por exemplo, o Almanaque de Vila Nova de Gaia de 1912 ainda não nos faz referência a estes vários centros, dada a sua fundação ser relativamente recente. Para além disso, e associações de índole operária, ou seja, existiriam 9 associações de classe, embora aqui também de ressalvar que nesta época as associações já estavam um bocadinho mais longe dos princípios socialistas, aproximando-se mais dos princípios anarco-sindicalistas, e depois também, para além disso, ou seja, existiriam uma série de cooperativas, desde finais do século XIX, e que também vão ter bastante importância nesta questão da educação. Eu lembro-me, por exemplo, da cooperativa de crédito e consumo de Vilar de Paraíso, onde, ou seja, as festas da instrução, com vários cursos e várias palestras, as festas de instrução eram sempre noticiadas no jornal e que depois acabaram por se extinguir, e depois também aqui a ligação à Casa do Povo Portuense do Porto, já que esta, quando se extingue ali em 1907, passa a ser uma delegação da Casa do Povo.
a instrução operária. Da instrução operária, ou seja, o que nós notamos na luz do operário é que ao longo ou seja, a partir de 1910, vamos deixar de ter tantas informações em relação à criação de cursos e de instrução primária, instrução elementar e mesmo mais, ou seja, vários outros tipos de instrução, mesmo profissional, e vamos ter muito mais notícias acerca, por exemplo, de diversas palestras. Aqui um excerto da Luz do Operário, de um texto de Ladislau Pizarro, publicado originalmente no jornal A Luta, e que demonstra que, por exemplo, as associações profissionais, neste caso aqui, em geral, daí também depois a necessidade do jornal em publicar em Vila Nova de Gaia este texto, ou seja, demonstra que as associações em Gaia também possivelmente já não teriam essa vertente da instrução. Isto durante o século XIX, ao final do século XIX, temos muitas notícias acerca disto, mas que aqui vão perdendo várias expressões. Curioso também será 1907, ou seja, Conceição Fernandes, a escrever no jornal Luz do Operário, que se calhar seria preferível apostar mais em conferências e palestras, principalmente nas zonas rurais, dado de ter o maior número de público-alvo, visto que assim se poderia atrair, ou seja, desde os mais novos até aos mais velhos, e refere que a escola, ou a palavra escola, ou instrução, normalmente chamaria sempre um público mais jovem. No entanto, pensarmos que estas coisas de cursos noturnos e por aí fora continuaram nas associações, apesar do jornal não nos referir, já que em 1913, numa notícia acerca de uma palestra em Coimbrões, podemos ler que a seguinte notícia, que era onde haverá um baile, onde haverá uma rifa, onde haverá uma romaria e finalmente onde haverá qualquer divertimento onde se possa saciar os nossos desejos na folia. Eis a pergunta dos novos, da juventude, dos que deveriam antes perguntar onde haverá um centro operário, onde haverá uma escola noturna, onde haverá uma conferência operária, finalmente onde haverá qualquer escola ou mesmo qualquer barraquinho onde nos possamos instruir. E isto demonstra que também, por parte da classe operária, haveria de alguma forma algum desinteresse, ou seja, de forma geral. Para além dos cursos de instrução e as várias conferências, entendemos que as festas operárias, como o 1º de Maio, eram motivos importantes, ou seja, para espalhar a mensagem socialista. No entanto, aquilo que verificamos é que, por exemplo, o grande cortejo operário que vamos tendo em finais do século XIX e início do século XX, vai-se perdendo esta tradição e também vai havendo cada vez mais uma separação, ou seja, começa-se a organizar as festas, cada vez as associações mais dentro de portas e cada vez mais num sentido paroquial e festas muito mais localizadas. Também da parte depois da instrução ou da cultura, tratamos também a literatura e aqui fazendo a ligação entre a instrução e a literatura, por exemplo, nos poemas que nós fomos encontrando na Luz do Operário, denotamos, ou seja, que os principais temas seriam a crítica à sociedade burguesa e à igreja, o incentivo à instrução, as questões que o proprietário combatia no dia a dia, como a fome e a miséria, a situação dos mais velhos, a situação das crianças e da mulher operária, os poemas e depois a parte de crise ideológico, não é? Que também seriam os temas-chave nas conferências operárias nesta época. Da literatura, depois também temos o romance, ou seja, os temas são muito parecidos com os temas da poesia, e aqui o jornal publicou nomes como por exemplo, Victor Hugo ou Zola. Da literatura, depois temos também o texto dramático, em que Beatriz Peralta Garcia refere que em 1912 começam a aparecer na imprensa socialista da região do Porto os primeiros textos dramáticos, sendo que o primeiro texto seria na Luz do Operário. Em 1912, o jornal publica 2 textos dramáticos, embora este também fosse o estilo em que se calhar que menos ênfase tinha, ou seja,
junto do público destinado. Então, neste ano de 1912 são publicados 2 livros, dois textos, ou seja, Pedro o Tecelão, da autoria de António Santos Silva, e um outro da autoria de Zé Piteus Germinal, que acabaria por ficar incompleto, sendo que este segundo não foi publicado em folhetim, foi publicado em colunas. Só que aquilo que verificamos, a esta altura estuda principalmente a fase da República, aquilo que nós verificamos é que na Luz do Operário já anteriormente tinham sido publicados alguns textos dramáticos, embora estes sendo aqueles mais claramente de caráter, que focavam o caráter social. Acerca de António Santos Silva, só aqui do Almanaque de Vila Nova de Gaia, de 1912, podemos ver o texto que aí é publicado, que seria, ou seja, um homem formado claramente, podemos dizer, o ideal do operário, não é? Ou aquilo que se sonhava com a instrução socialista no operário, ou seja, aquilo que podemos ler era um modesto operário barbeiro, mas bastante inteligente porque se dedicou ao estudo, pelo seu esforço conseguiu obter largos conhecimentos. E iniciou a sua carreira jornalística na Luz do Operário, tendo sido no jornal Luz do Operário, tendo sido ligado a vários congressos socialistas, onde tem entrado em profundas discussões ideológicas. Para além de António Santos Silva, também realcei aqui por fim, ou seja, o Luís Gonçalves de Oliveira, curiosamente era aquilo que referíamos há pouco, ou seja, aquilo que nós conhecemos da vida deste homem, é que ele começou por ser operário cigarreiro, mas depois rapidamente se torna industrial, ou seja, e depois continuou com o jornal A Luz do Operário, quando a Associação dos Tanoeiros, ou seja, foi extinta, ou aquela primeira associação, numa segunda fase existiria outra, e que ocupou vários cargos políticos, por exemplo, encabeçou a primeira lista socialista que concorreu à Câmara de Gaia, em 1901 foi candidato à eleição de deputados pelo Porto, concorrendo pelo Circo Oriental, em 1904 uma lista não oficial socialista pelo bairro Ocidental, e em 1917 é nomeado, ou seja, durante o sidonismo, para vereador da Câmara Municipal, em que depois acaba por abdicar. Outras figuras curiosas que passaram ou que têm ligação à Vila Nova de Gaia nesta época, é, por exemplo, José Pinto Macedo, e aqui é bastante curioso, até por causa da apresentação que vimos antes, por causa de delimitar, ou seja, onde é que, ou seja, a parte de socialistas e republicanos, anteriormente à República, ou em finais do século XIX, poderíamos dizer que ele seria um socialista, mas depois, mais tarde, sempre preocupando-se com as questões dos mais desfavorecidos, ou seja, dos operários, vai ser uma cara do republicanismo português, por exemplo, sendo o que escreve os princípios do Partido Radical Republicano em 1923. Uma curiosidade sobre os nomes, não é? Ou alguns nomes desta época que ficaram, ou seja, na toponímia gaiense, temos o caso de Conceição Fernandes, ou seja, e não deixa de ser curioso, porque ele dá o nome à rua que vai desde Santo Vídeo até ao Hospital de Vila Nova de Gaia, que vai dar até ao Monte da Virgem, não era? Que era um santuário que começou a fazer, por assim dizer, numa época, ou pelo menos o culto religioso ali, em finais do século, nos inícios do século XX, em volta de 1905, 1906, ou seja, que, e se não estou em erro, ele morre por volta de 1906, 1907. E depois também, na toponímia gaiense, o nome que ficou desta época e foi o da Luz do Operário, depois dá o nome a uma rua de Oliveira de Douro. Espero não vos ter amassado muito e assim termino a minha apresentação.